Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Nilson e hoje a gente vai dar início a mais um módulo do nosso curso, Nosso curso de linguagem de programação. E esse módulo vai ser extremamente importante porque a gente vai aprender a trabalhar com os arrays ou arrays, não simplesmente arrays, que são basicamente algumas estruturas de dados da programação. A gente vai ver, os array, a gente vai ver lista, tupla e dicionário. São formas da gente organizar os dados aqui em Python, belezinha? Então vamos ver como é que funciona primeiramente um array. Um array nada mais é do que uma coleção ordenada de itens, mutável e homogêneo. Como assim? Ela tem aqui essa coleções de itens, eu coloquei aqui vários números, Não deixa de ser uma coleção de itens, belezinha? Eu também vou dizer que um array ele é mutável, beleza? Por quê? Porque eu posso mudar esses itens aqui dentro do array a hora que eu quiser na minha linha de código, belezinha? E eu vou também dizer que ela é homogênea, justamente porque ela só vai aceitar valores inteiros. Nesse caso aqui eu só utilizei valores inteiros, então ela só vai utilizar esses tipos de valores, belezinha? Quando eu defino dessa forma aqui na minha linguagem Python, ou seja, dessa forma aqui, e mando printar, esse array, esse meu vetor, eu simplesmente vou obter as seguintes configurações. Nessa primeira linha, que eu mandei printar o array inteiro, ele vai printar o vetor que eu defini, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, eu quis pegar uma posição específica dentro desse meu array. Nesse caso, a posição 3. E aí, ele printa para mim o 4, justamente porque a gente começa de 0, 0, 1, 2, 3. A posição 3 vai ser o valor 4. Belezinha? Tá, mas e a lista? Como é que ela funciona? Ela nada mais é do que uma coleção ordenada de itens, também mutável, porém heterogênea. Nesse caso, ela não aceita simplesmente strings, ela também pode aceitar números. Então, olha só que basta esse exemplo que eu coloquei aqui. Coloquei simplesmente que ela é uma maçã, pera, uva. Tá? Essas strings que ela pode assumir. Então, eu defini dessa forma, aleatoriamente, mas vocês também poderiam colocar números, poderia colocar valores booleanos aqui dentro dessa minha lista, certo? E eu mandei printar essa minha lista. Olha só que massa. Eu quis, mostrar o índice 1 dessa minha lista. E aí justamente eu consigo acessar esse valor dessa forma, utilizando os colchetes e a posição que eu estou procurando. Belezinha? Olha só que massa, simplesmente o que ele printou. Maçã, pera, uva, que são os valores da minha lista. E aí eu coloquei como índice 1 pera, justamente porque eu começo a contar de 0, 0, 1. Quem está no índice 1 é a P. Ah, mas e como é que funciona a tupla? A tupla, ela também é uma coleção ordenada de itens, porém ela é imutável, ou seja, eu não posso mudar os valores que contém nela, e ela também é heterogênea. Belezinha? Então aqui eu defini uma tupla com vários caracteres, cadeira, mouse e teclado. Se eu quisesse então criar uma tupla, eu criaria dessa forma. Percebe agora que eu já uso os parênteses para criar uma tupla. Belezinha? E aí eu mandei printar essa minha tupla aqui, e também pedi o índice 1 dessa minha tupla. Percebe que quando eu quis modificar um valor dela dessa forma aqui, o programa simplesmente deu um erro. Belezinha? Então olha só que massa. Ele printou a tupla, percebe que ela também colocou parênteses aqui no print. Cadeira, mouse e teclado, justamente são os valores que contém a tupla. E o índice 1 é mouse, foi justamente o que ela printou nessa terceira linha de código. E na quinta linha de código, quando eu tentei modificar o valor que estava lá dentro da posição 1 da minha tupla, eu não consegui fazer isso. Beleza? E aí ele deu um type error. Justamente a gente já viu, como tratar esses erros aqui. Belezinha? Então, vamos continuar. Como que funciona então o dicionário? O dicionário nada mais é do que uma coleção ordenada de itens, porém, ela é mutável, não é mais como a que a gente viu anteriormente, e ela também é heterogênea, então permite, valores de vários tipos. E ela é criada contendo pares de chave valor.
essa aqui vem o pulo do gato. Isso aqui é interessantíssimo na hora de criar um dicionário. Ela tem que existir esse par de chave e valor. Quando eu não inicio com uma chave, ele define como padrão números para essa chave, belezinha? Dependendo do valor, né? Aliás, dependendo da posição do valor, ele vai criar uma chave 0, próxima 1, 2, 3 e por aí sucessivamente. Nesse caso aqui, eu mesmo criei uma chave para o meu dicionário. Vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho que criar o meu dicionário também com colchetes, beleza? Aliás, colchetes não, né? Chaves. E aí eu defino aqui, ó, primeiro a minha chave, beleza? Venho com 2 pontos e defino o meu valor. Percebe que eu até coloquei uma mudança de cores aqui. Isso é a chave eu coloquei em cor mais escura e o valor eu coloquei com um aspecto mais clarinho, belezinha? Então olha só, TI é a minha chave e o meu valor é tecnologia da informação. A minha chave só vai servir justamente para mim poder acessar esse valor futuramente quando eu estiver trabalhando com as linhas de código, belezinha? Trabalhando com esse dicionário. A próxima posição de chave e valor eu defini aqui como EM, como chave e valor engenharia mecânica, belezinha? Aqui, nessa outra posição, L eu defini como chave e valor eu defini como eletrotécnica. Belezinha? Se eu quisesse então mandar, né, isso aqui como linha de código, eu definia dessa forma aqui, ó. TI Tecnologia da Informação, M Engenharia Mecânica, L Eletrotécnica. E aí vou mandar printar esse dicionário. E se eu quisesse acessar um valor específico desse meu dicionário, eu simplesmente chamaria a minha chave. Então, olha só que bacana. Eu chamei a minha variável dicionário. Percebe que esse valor na variável, esse nome, poderia ser qualquer valor. Beleza? Poderia ser qualquer nome. Dicionário, dicionário 1, meu dicionário. Entendeu? Vai depender da sua lógica de programação. Então, renomear essa variável de forma condizente com a sua lógica de programação é interessantíssimo. Beleza? É um dos motivos que a gente utiliza para desenvolver um bom código. Belezinha? Então, olha só, tá aqui a forma como eu acesso um valor dentro desse meu dicionário. Eu chamo aqui a minha chave. Percebe que a minha chave aqui eu defini como um caractere, belezinha? TI ó, é representado por aspas duplas, né? E aí ele se torna um caractere. Por isso que justamente eu utilizei aqui também como sendo um caractere. E aí quando ele identificar esse caractere como chave, ele vai mandar o quê? Vai mandar tecnologia da informação, que é justamente o print que está contido aqui dentro dessa chave. Belezinha? Então olha só que bacana. Foi justamente o que ele colocou aqui, ó. Ele printou aqui todo o meu dicionário, todos os valores que estão dentro do dicionário e printou o valor específico dentro desse meu dicionário. Belezinha? Aí vocês podem estar perguntando o seguinte, mas professor, eu tenho que necessariamente utilizar aspas duplas para definir chaves e aspas simples para definir valores? Não, não precisa. Eu justamente utilizei dessa forma para poder diferenciar na hora e vocês entenderem basicamente o que era a chave e o que era valor. Mas não é necessário a utilização de aspas duplas para chaves e aspas simples para valor. Beleza? Poderia utilizar aspas simples para chave, assim como eu utilizei para valor também. E também poderia utilizar aspas duplas. Belezinha? Não há diferença nesse caso. Aí vocês podem perceber, mas eu poderia simplesmente utilizar um array para definir isso aqui, né, já que eu só estou utilizando coisas bem simples. Mas aí você se engana, porque o dicionário abre um campo de aplicação muito vasto. Olha só esse exemplo aqui. Nesse caso aqui eu utilizei cursos como chave, belezinha, e eu coloquei nessa chave um outro array. Olha que bacana. Eu utilizei a chave cursos e utilizei aqui dentro dessa chave um outro array, belezinha? Que é TI, EM e EL. Poderia ser
com outro tipo de dado, poderia ser um inteiro, poderia, simplesmente poderia, tá? Não teria nenhum problema. E aí aqui eu continuei, né, justamente as minhas os outros valores que já continha nesse meu dicionário. E aí quando eu quisesse, né, utilizar as linhas de código, eu justamente utilizaria dessa forma. Tá aqui o meu dicionário que eu criei, vai receber justamente, abro as chaves, né? Coloco aqui a minha chave, nesse caso foi cursos, foi uma string cursos. E aqui dentro dessa minha chave, ele recebeu esse valor aqui. Que valor foi esse? Um outro array. Um array que contém várias strings, né? TI, EM e EF. Beleza? Ah, poderia ser uma lista aqui? Poderia. Também não tem problema. Poderia ser uma tupla? Também poderia. E aí, nesse caso, ó, se eu quisesse então printar justamente esse valor aqui, eu só chamaria a chave. Nesse caso, a chave foi cursos. Quando eu fizesse então isso aqui, ó, né, mandasse printar, ou seja, executasse essas linhas de código aqui, ele justamente printaria o que eu queria. Tá aqui a chave. Coloquei chave TI, mas a chave nesse caso é cursos. Belezinha? Releva isso aí. Então tem aqui, ó, é justamente o valor que está aqui dentro. Se eu quisesse acessar um valor específico desse curso, eu também poderia. Como a gente vai ver aqui nesse nosso próximo exemplo, olha só que maravilha. Nesse aqui eu coloquei como se fosse uma variável de um videogame ou de um jogo que a gente tivesse programando. Então nesse caso eu chamei de personagem esse meu dicionário e defini aqui algumas coisas que o meu personagem vai conter. Ele contém nomes, cores, poderes e também alguns pacotes. Como assim? Nesse caso aqui, ele vai ter nomes pré-definidos, onde o usuário vai poder escolher Nilson, Jorge, Lucas. As cores que ele pode conter: branco, moreno, pardo. E os poderes: velocidade, armas e som. Percebe aqui que eu estou definindo como chave esses nomes aqui e como valor esses arrays aqui dentro. Belezinha? Por isso que eu defini aqui em cima nesse título como sendo dicionário mais lista ou array. Belezinha? E aqui, ó, nesse caso aqui, pessoal, eu coloquei um outro dicionário, percebe bem? Ó, tem aqui o meu dicionário personagens, que eu utilizei chaves para definir isso. E eu utilizei aqui ó, uma outra chave para definir um outro dicionário aqui dentro. Olha que bacana. Então, isso aqui abre muito campo para programação, beleza? Então, eu utilizei aqui outras chaves para criar um outro dicionário. E aqui eu utilizei chaves novamente. Nesse caso aqui é como se fosse pacotes pré-definidos para o meu personagem. Pacotes do tipo cowboy, músico e um jogador. De qual tipo eu vou definir, né? Qual tipo eu quero. Se eu quero um cowboy, então o pacote já pré-definido vai ser que o nome dele é Renilson, ele vai ser branco e o poder dele é armas. Belezinha? Se eu quiser um músico, então ele é o Jorge, o nome dele. Ele vai ser moreno e vai ser o poder som, né? Então ele vai aí ter ondas sonoras que ele pode emitir para poder derrotar o inimigo, belezinha? E um outro pacote é jogador. Nesse caso, o jogador, o nome dele é Lucas, ele vai ser pardo e vai ter como poder velocidade. Olha que bacana. Então, se eu mandasse printar nessa lista esse dicionário personagem na posição PEX e músico, ou seja, eu quis escolher, né? Quis escolher o meu personagem como sendo músico. Então, olha só que bacana. Eu acessei uma posição lá dentro desse meu dicionário que é a chave com o nome PEX. Então, eu defini aqui, ó, nessa primeiro colchetes, a minha primeira chave PEX. Depois eu defini a minha segunda chave, a chave músico. E aí ele acessou justamente quem está aqui dentro dessa chave. Se eu mandar printar, olha só que maravilha, ele vai printar justamente Jorge Moreno. Isso aí. Então, pessoal, a gente conseguiu entender um negócio muito simples, muito fácil, que a gente utiliza direto na programação, que são os dicionários. Belezinha? Em Python a gente utiliza dessa forma.
Tá ok, pessoal? Então a gente encerra por aqui essa aula, beleza? Tem muito conteúdo aqui nessa aula e vocês estudem bastante. Até mais, pessoal!